Olá, boa noite. Por favor, vamos ocupar os lugares, por favor. Peço a todos e a todas que se acomodem, por favor, em seus lugares. Em instantes começaremos a nossa solenidade. Senhoras e senhores, muito boa noite. Damos início à solenidade de abertura do 22º Congresso Brasileiro de Magistrados, com o tema O Poder Judiciário e a Consolidação da Democracia, o papel da Justiça na sociedade contemporânea. Agradecemos a presença de todos e solicitamos mais uma vez a gentileza de ocuparem seus lugares e, por favor, de desligarem o sinal sonoro de seus celulares. Bem, senhoras e senhores, convidamos para subir ao palco o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, João Ricardo Costa, e o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, ministro Lewandowski. Bem, devido à necessidade de o ministro Lewandowski retirar-se, tem uma longa agenda a ser cumprida, em seguida a composição da mesa e os demais atos de abertura solene do evento ocorrerão após o pronunciamento de Sua Excelência, que está aqui conosco já. Bem, com a palavra o presidente da ANB. Presidente. Boa noite a todos e todas. Nós vamos antecipar a fala do ministro Ricardo Lewandowski, que fez um esforço imenso, e só eu sei o esforço que ele fez para estar aqui conosco, diante dos compromissos que tem e a concomitância de agendas, esses compromissos que o presidente da Suprema Corte do país como o nosso continental tem. Então eu já agradeço a presença e o esforço do ministro, um reconhecimento
a nossa magistratura, um reconhecimento da nossa entidade de classe, a qual ele também pertence, de fazer todo esse esforço, esse deslocamento aqui, para poder estar conosco na abertura desse nosso congresso, que já conta com mais de 1.500 participantes. Passo então imediatamente a palavra para o ministro fazer a sua fala de abertura do nosso congresso. Peço licença para falar de pé, presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença maciça, merecida, tendo em conta a importância do evento e também a proficiência do nosso grande líder, João Ricardo Costa, presidente da MB, o qual aproveito desde logo para cumprimentar. Em sua pessoa, cumprimento todos os magistrados presentes e realçar, dado testemunho, que o João Ricardo tem sido onipresente em Brasília, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional da Magistratura, Congresso Nacional, nos ministérios, no Poder Executivo, de modo geral, defendendo com muito denodo os interesses da nossa categoria. Eu, antes de ser presidente supremo e do CNJ, eu sou magistrado e membro da MB há muitos e muitos anos. Quero cumprimentar Sua Excelência, a senhora deputada federal Magda Mofato, nesse ato representando a Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar Sua Excelência, o senhor vice-governador do estado de Goiás, José Eliton de Figueiredo Júnior, que representa nesse ato Sua Excelência, o governador Marconi Perillo. Quero cumprimentar o meu amigo pessoal e colega de longa data, ministro Luiz Felipe Salomão, que nesse ato representa o STJ e todos os seus ministros. Quero cumprimentar também minha amiga e colega, a ministra Adelaide Arantes, que nesse ato representa o STJ, o TST, especialmente o seu presidente, o ministro Marcos Everhagen. Cumprimento Sua Excelência, o senhor desembargador Leopino Valente Chaves, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a quem felicito pelo brilhante trabalho realizado nessas audiências de custódia. É realmente uma revolução da magistratura. Cumprimentar Sua Excelência, o senhor desembargador Aldondo Vale Alves Talialena, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Cumprimentar o excelentíssimo doutor Lauro Machado, procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás, o excelentíssimo senhor juiz Gilmar Coelho, que é o presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Quero cumprimentar, e com um afeto todo especial, a senhora professora, a doutora Ada Pellegrini de Nover, grande jurista brasileira, e que me deu a honra de integrar a banca de titularidade de professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e foi uma examinadora extremamente rigorosa. Quero cumprimentar os senhores jornalistas, especialmente o Everaldo Pereira, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu, quando estou num evento da magistratura, eu normalmente prefiro dirigir algumas palavras informais, informar os colegas o que ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. Enfim, como estamos entre colegas e amigos, eu costumo dizer algo acerca daquilo que acontece na corte no sentido lato da palavra, em Brasília. Mas, como foi anunciado que eu daria uma aula magna, tendo em conta também a grande importância da temática que
escolhida para esse congresso, que é justamente a democracia, eu me senti no dever, até para não causar maiores decepções, de me aventurar um pouco e dizer algo mais consistente, penso eu, ou um tanto quanto consistente acerca deste importante tema, que é justamente a democracia e o papel do Poder Judiciário relativamente a essa magna questão para a cidadania. E queria começar dizendo que não há nesse atual momento histórico um tema mais importante do que o tema da democracia, exatamente quando vivemos um impasse, e um impasse que, penso eu, como todas as crises, deverá levar a um aperfeiçoamento de nossas instituições republicanas, aquelas cogitadas pelo Constituinte de 1988. Quando nós pensamos em democracia, isso ocorre em pleno século XXI, nós ainda nos encontramos, professora Ada, de certo modo, presos às concepções do século XVIII. Impressionante isso. E nesse século XVIII, que foi o século que iniciou o constitucionalismo moderno, a grande preocupação era, de um lado, a garantia dos direitos individuais e, de outro lado, a contenção do poder político. Como é que se fazia isso? Fazia isso, por exemplo, são justamente as duas constituições paradigmáticas dos Estados Unidos, de 1787, a francesa de 1791. De um lado, arrolava-se taxativamente, no capítulo próprio, os direitos individuais, eu friso individuais. E, de outro lado, incorporou-se nas cartas magnas que aconteceram a partir de então, aquela concepção de Montesquieu, Barão de La Paix de Montesquieu, da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Um mecanismo que os Founding Fathers dos Estados Unidos, os pais da República Norte-Americana, chamaram de mecanismo de checks and balances, de freios e contrapesos. Então, quando se fala hoje em democracia, ainda se pensa basicamente nessa questão da separação dos poderes e muito ainda se centra nos direitos individuais. Mesmo aqueles que, de certa maneira, ousam ultrapassar os limites doutrinários que foram estabelecidos há cerca de 200 anos atrás, pouco ousam avançar para além da definição de formas alternativas de governança. Não se sai muito dessa seara destes tópicos. E alguns, ainda apegados a um passado recente, limitam-se a qualificar a democracia. Uns falam em democracia liberal, outros em democracia popular, outros ainda em democracia social, e hoje está na moda falar-se em democracia participativa. Mas isso são apenas rótulos, e rótulos não resolvem essa magna questão sobre a qual nós debateremos, todos debaterão ao longo deste importantíssimo congresso que se inicia na data de hoje. Mas em que pese a multissecular discussão acerca não apenas dos direitos humanos, mas também acerca da própria democracia, três são, a meu ver, as questões fundamentais que devem ser aprofundadas. E eu, nesse aspecto, me abevero também nas lições do professor Dalmo de Abreu Dalari, de quem sou, para grau de honra minha, sucessor na Cátedra de Teoria Geral do Estado da Universidade de São Paulo. Diga-se, desde logo, a partir de um concurso público extremamente rigoroso, está aí a professora Ada Pellegrini, que pode testemunhar a seriedade com os concursos na Universidade de São Paulo e outras universidades públicas são levadas a cabo. Dessas três questões, a primeira que me parece extremamente relevante é como efetivamente assegurar a prevalência da vontade
Essa é uma das grandes questões. A segunda é como resolver um clássico dilema representado pela prevalência ou da igualdade sobre a liberdade ou da liberdade sobre a igualdade. Aqueles que têm um pouco mais de idade e se aproximam da minha idade se lembram muito bem em plena Guerra Fria, quando dois blocos hegemônicos, políticos, ideológicos e militares se defrontavam e pensava sempre nisso. Qual é o melhor sistema? Aquele que privilegia a liberdade ou aquele que privilegia a igualdade? Essa é uma questão que empolgava não apenas os acadêmicos, mas também os estudantes, os políticos, todos aqueles que viviam com muita intensidade aquele momento histórico importante que dois grandes sistemas de pensamento e de prática política e econômica se degladiavam. A terceira importante questão, queria dizer, é como superar aquela tentação de identificar a democracia com uma certa forma ou sistema de governo. Então são essas três questões fundamentalmente em torno das quais eu vou elaborar um pouco. Nós sabemos que forma de governo, hoje em dia, com forma de governo, nós podemos falar em república ou monarquia, um sistema de governo, existem outros, mas basicamente nós pensamos no presidencialismo ou no parlamentarismo. Ainda hoje, em meio a essa crise que nós vivemos, muitos alvitam que a grande saída seria retornar ao parlamentarismo que já tivemos no tempo do Império, ou episodicamente, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros e a assunção ao governo, à chefia do executivo do presidente Jean Goulart, mas foi uma experiência que logo foi revogada porque o povo brasileiro se identificava, não sei se ainda se identifica, mais com o presidencialismo. Quanto à primeira questão, relativa à efetivação da vontade popular, eu lembro que continua válida a tradicional questão de como assegurar ou como estabelecer mecanismos eficazes para que a vontade do povo seja livremente formada e livremente externada, sem quaisquer empecilhos. Isso é muito importante. E no Brasil nós desenvolvemos uma instituição extraordinária, que é a Justiça Eleitoral, que cuida exatamente de preservar esse importante valor. De fato, penso eu, não basta assegurar, garantir o voto direto, secreto, universal e periódico, mas é importante sim garantir, assegurar que ele seja externado, exercido sem qualquer tipo de interferência, imunizando-se esse voto de qualquer contaminação espúria. Isso, evidentemente, sem prejuízo de salvaguardar-se o sacrosanto direito de divergir. Ou seja, é preciso garantir o direito à oposição, e é importante também proteger os grupos minoritários. Isso é essencial para a democracia. Simplesmente dizer que a democracia prevalece a maioria, isso não é uma falácia. É preciso permitir que as minorias também dentro da democracia encontrem expressão. Então, este é um dado, a meu ver, absolutamente importante. Ainda quanto a esse tema, eu queria registrar que a democracia representativa, pelo menos essa que nós praticamos aqui no Brasil, e não só a que praticamos no Brasil, mas também em outros lugares, está passando por uma profunda crise, pois a prática que nós levamos a cabo, ela, afinal, ela conclui por permitir ou ensejar uma distorção da vontade do eleitor. Isso por vários fatores. Em primeiro lugar, seja pelo número excessivo de agremiações partidárias e atuação do Congresso Nacional.
Hoje nós temos 28 partidos. Todos podem até intuitivamente perceber que é impossível conseguir-se um consenso. Os parlamentares que estão sabem muito disso. As decisões parlamentares são tomadas sempre na base de um acordo pontual, de um acordo ad hoc. É por isso que as grandes questões hoje estão desabando no Supremo Tribunal Federal, porque não se consegue um consenso no Congresso Nacional ou no Parlamento Brasileiro. Questões como a greve dos servidores públicos, as uniões homoafetivas, a questão do aborto de fetos anencefálicos e outras tantas questões, como a fidelidade partidária, só para lembrar algumas, são questões em torno das quais não se conseguem acordos no Parlamento, e por isso é que isso acaba sendo decidido por uma maioria de 6 votos, às vezes, pelo Supremo Tribunal Federal. Não que nós queiramos, mas nós somos provocados e nós sabemos que nenhum juiz do tribunal pode negar jurisdição. Então nós somos arrastados para o olho do furacão, para o centro do debate político, exatamente em função desta problemática que hoje assola o Congresso Nacional, é justamente o fato de lá coabitarem, coexistirem 28 partidos políticos, que na maioria das vezes são meras siglas que surgem nos momentos eleitorais, mas que não representam nenhuma corrente de opinião ou pensamento realmente relevante que existe na sociedade. Lembro também, para o espanto nosso e para o espanto até dos estrangeiros para os quais nós relatamos esse fato, o TSE acaba de aprovar, salvo engano, o 32º ou 33º partido político. Nenhuma democracia séria pode conviver com isso. De outro lado, também, nós temos a nefasta prevalência do poder econômico e o poder midiático sobre a política. Com relação ao poder econômico, esta influência nefasta foi, de certa maneira, mitigada pelo Supremo Tribunal Federal em decisão recente, em que nós, por 8 votos a 2, proibimos o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. A meu ver, foi um grande avanço. Pode ser que futuramente o Congresso venha eventualmente a regular de outra forma essa matéria, mas sempre respeitando os princípios fundamentais da Constituição, pois o Supremo Tribunal Federal baseou-se não na legislação ordinária, no Código Eleitoral, mas sim baseou-se nos grandes princípios, sobretudo naquele velho ditado anglo-saxão, segundo o qual one man, one vote. Evidentemente, um homem, um voto. E se nós temos em contrapartida uma empresa privada que injeta milhões de reais numa campanha política, esse tradicional equilíbrio fica rompido. De outro lado também, nós temos um terceiro problema, que é o déficit de legitimidade dos mandatários, que são escolhidos por um sistema eleitoral perverso que combina 2 aspectos extremamente nefastos, que é o voto proporcional, que é importante, que eu me referia exatamente há uns momentos atrás, aquela importância da necessidade da expressão das minorias. Mas isso é combinado com coligações ideológicas e programaticamente heterogêneas. Isso leva a uma grande perversão do sistema. O eleitor pensa que, ao votar em A, ele vai eleger A, mas na verdade ele elege B ou C. Essa distorção, aparentemente, dessa reforma eleitoral que está em curso, o Congresso está procurando corrigir os rumos. Diante desta evidente crise da democracia representativa, tanto aqui como a iures, é preciso pensar, a meu ver, em canais alternativos de expressão da vontade popular. Porque os partidos políticos, lamentavelmente, pelo menos tal como se apresentam hoje, não
representam nenhuma corrente de opinião, salvo honrosas exceções. Vamos sempre fazer a ressalva importante que existem alguns partidos autênticos ideológicos, mas quem acompanha o processo político vê que hoje predominam bancadas. Não vou fazer nenhum juízo de valor. Bancada do Nordeste, bancada dos servidores públicos, temos a famosa bancada BBB, do Boi, da Bala e da Bíblia. Enfim, nós temos bancadas que são suprapartidárias. Inclusive o João Ricardo, que é uma pessoa que defende os nossos direitos diuturnamente com a sua valorosa equipe do Congresso Nacional, às vezes percebe que não adianta falar com o partido X, Y, Z, é preciso, às vezes, fazer um trabalho suprapartidário e decifrar essa quimera que são essas bancadas suprapartidárias. Mas, de qualquer maneira, eu penso que é preciso aprofundar os mecanismos de participação popular. E nesse aspecto, eu queria dizer que a nossa Constituição deu um salto qualitativo importantíssimo e poucos ainda se deram conta disso. Nós avançamos de uma democracia meramente representativa para uma democracia participativa, em que se permite que o povo, em determinadas situações, o povo aqui entendido como conjunto dos cidadãos, possa gerir a coisa pública diretamente, ou intervir na coisa pública diretamente. O artigo 14 da nossa Constituição, por exemplo, estabelece que, além do voto popular, o cidadão participa mediante 3 instrumentos importantes, que é exatamente o plebiscito, o referendo e a iniciativa legislativa popular. E lembro que a lei da ficha limpa, que é um instrumento importantíssimo para a moralização da vida política, ela nasceu exatamente de uma iniciativa popular dessa natureza. E eu participei, enquanto presidente do TSE, juntamente com o MP, uma luta importantíssima para que este movimento, que se transformou num projeto de lei e depois numa lei efetivamente, pudesse realmente ter sucesso. Então, esses instrumentos, não apenas esses instrumentos, mas em outras situações, o povo participa em conselhos da área da educação, do meio ambiente, da saúde. É uma forma de dar mais vida à democracia, mais legitimidade exatamente à participação popular. E aí eu gostaria de frisar que existem instituições importantes que hoje têm um assento muito destacado na nossa Constituição, que são as associações civis, as chamadas ONGs, os sindicatos, que podem representar em juízo os seus integrantes, os seus membros. No tocante àquela segunda questão, a qual eu me referi, questão da prevalência, seja da liberdade sobre a igualdade, ou da igualdade sobre a liberdade, queria dizer que é clássica a constatação de que tanto a liberdade ilimitada, que é garantida apenas para aqueles economicamente privilegiados, conforme preconizam os pensadores neoliberais, evidentemente não tem mais qualquer espaço, qualquer lugar no mundo atual. E do ponto de vista também da igualdade extremada, imposta de forma coativa no passado recente por regimes totalitários, também esta ideia foi completamente soterrada pela história. Tanto uma liberdade extremada ou uma igualdade também imposta coercitivamente, nada mais tem a ver com a ideia atual de democracia. Então, quando se fala em liberdade hoje, não se pode mais cogitar como se fazia no passado, sobretudo a partir do século XVIII, e nós ainda somos herdeiros dessas ideias do século XVIII, essas ideias liberais, que prestaram um serviço importante, mas estão superadas. Não se pode mais pensar num indivíduo isolado, autárquico, autossuficiente,
ampliado completamente na sociedade. Hoje, a liberdade só pode ser cogitada tendo-se em conta um indivíduo situado. Impõe-se, quando se pensa nesse assunto, nessa questão, num conceito de liberdade socialmente qualificada ou socialmente limitada. Por isso que hoje o direito de propriedade, e hoje já faz algum tempo, pelo menos desde a Constituição de 1934, que nós introduzimos no nosso país, tendo como modelo a Constituição de Weimar de 1919, o Estado social, que se limita, evidentemente, a alguns direitos em prol do bem-estar da sociedade. Do outro lado, também não é mais possível pensar-se numa noção oitocentista de igualdade, pensando essa igualdade como uma isonomia meramente formal. É preciso encará-la como uma igualdade de possibilidades. Aliás, essa é uma expressão muito cara ao professor Dalmo de Alcântara, de quem eu fui discípulo, colaborador e depois sucessor. É preciso garantir a todos os cidadãos o mesmo ponto de partida. Daí a importância das chamadas ações afirmativas. E o Supremo Tribunal Federal, eu tive a honra de ser relator no processo da ação da ADPF, que legitimou, que declarou constitucional as cotas raciais nas universidades públicas. E essa decisão foi tomada pelo Supremo de forma unânime, ou seja, não houve nenhuma restrição a essa importante ação afirmativa, que eu tenho certeza que dará grandes frutos para o nosso querido Brasil. Quanto à última questão, relativamente às formas de Estado, a forma de governo e sistema de governo, eu queria dizer que é insuficiente, completamente insuficiente, identificar-se a democracia de uma forma ou um sistema de governo. Não basta simplesmente prestigiar o aspecto formal, institucional, determinado arranjo governamental, porque isso muitas vezes constitui um conveniente biombo para camuflar as mais cruentas ditaduras, os mais cruentos regimes autoritários, como nós vivemos no passado recente. Nós tivemos uma Constituição, a Constituição de 67, depois emendada em 69 pela Emenda Constitucional número 1, formalmente era uma democracia. O Congresso funcionava, havia um executivo, existiam eleições, aparentemente uma liberdade de imprensa, mas isso não basta. O aspecto formal não interessa absolutamente para a sociedade, para a democracia. Eu penso, e não só eu que penso, nos dias que correm, quem se debruça sobre a questão da democracia, seja qual for sua opção política ou ideológica, tem que ter sempre como referência básica a plena fruição dos direitos fundamentais, estes, evidentemente, entrevistos nas suas várias dimensões ou gerações. E eu lembro Norberto Bobbio, recentemente falecido, um grande jurista, um litólogo italiano, que pouco antes de morrer publicou uma pequena, mas importante obra chamada A Era dos Direitos. E neste livro dizia ele que, olha, é chegado um momento da história, na passagem do século XX para o século XXI, em que não bastava mais estudar os direitos fundamentais ou compilá-los em diferentes tratados internacionais, constituições ou na legislação ordinária. Agora é chegado o momento de dar-lhes efetividade, dar-lhes concreção. Os direitos de primeira geração, todos nós sabemos, encontram expressão nas chamadas liberdades públicas. Estas, bem ou mal, se encontram protegidas por meio dos denominados remédios constitucionais, com destaque para o habeas corpus e o mandado de segurança, isso pelo menos nos momentos de normalidade institucional.
institucional. Sabemos que no passado recente, durante o regime militar, o habeas corpus foi simplesmente suprimido, abolido por meio de um ato institucional. Já a concretização dos direitos de segunda geração, os chamados direitos sociais, que podem ser resumidos no ideal de igualdade, né? E aí nós temos vários: direito ao trabalho, educação, previdência, saúde, etc. Esta concretização se mostra tanto quanto mais complexa, porque depende sempre de uma ação positiva do Estado, de uma prestação estatal, ou seja, da execução de uma determinada política pública. Por fim, quero fazer uma rapidíssima referência aos direitos de terceira geração, que são os direitos chamados de solidariedade ou de fraternidade, que surgem em meados do século passado, depois das duas guerras mundiais, da Guerra Fria, das crises econômicas, enfim, dos problemas que o mundo passa a enfrentar. O homem se conscientiza que os direitos fundamentais transcendem as fronteiras nacionais. Por isso eles são chamados de direito de solidariedade ou de fraternidade. E esses direitos estão ainda muito, mas muito longe de se materializarem, sobretudo no mundo extremamente conflagrado que nós vivemos hoje. Basta olharmos o que acontece no Oriente Médio, no leste europeu, no norte da África, na África subsaariana, na Nigéria, aqui mesmo na América do Sul, onde renascem conflitos fronteiriços que foram de há muito já superados entre a Colômbia e a Venezuela, o fenômeno novo da migração intensa dos países conflagrados para a Europa, para as nações mais desenvolvidas. Então, o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, à identificação dos povos, e mesmo o direito da proteção ao meio ambiente, entre outros bens, aparentemente só sobrevivem nas grandiloquentes convenções e tratados internacionais. Dito isso, meus prezados magistrados e convidados, eu queria dizer que eu os congratulo por terem escolhido esse importante tema e tenho certeza que essas minhas breves reflexões serão aprofundadas e muito por todos os participantes deste congresso. E tenho dito sempre, e peço licença para repetir, que o Poder Judiciário, enquanto um poder do Estado, e aí me peço licença para me reportar pela terceira vez ao professor Dalmo Gabriel, que tive o prazer de recordar uns dias atrás, 85 anos, lúcido, perfeito, com vista da sua rigidez física, mas o professor Dalmo Dallari, numa conferência que assisti há muitos e muitos anos, dizia o seguinte, que o Judiciário das Américas nasceu como poder do Estado, porque se identificou sempre com as constituições que então surgiram nessas nações recém-libertadas do jugo colonial, e também nasceu como um instrumento de proteção dos direitos fundamentais, ao passo que na Europa os juízes sempre estiveram ligados ao ancião regime, eram aristocratas e que, de certa maneira, foram derrubados com as revoluções liberais. Daí a diferença entre a magistratura nas Américas, entre o judiciário nas Américas, onde os juízes são integrantes do poder do Estado, e os juízes europeus, que são funcionários públicos qualificados, com prerrogativas especiais, mas não são membros de poder. Isso é uma explicação histórica importante. Mas eu quero dizer que o judiciário, enquanto poder do Estado, não pode ficar alheio a essa importante questão da democracia, sobretudo no momento em que o judiciário tem um protagonismo maior no plano político, sobretudo na efetivação dos direitos fundamentais, e essa que me parece que é a grande missão do Poder Judiciário no século XXI, e na formulação de políticas
políticas públicas. Essa é uma ideia impensável há algum tempo atrás, mas hoje o Poder Judiciário, os juízes participam da formulação de políticas públicas, especialmente na proteção das minorias desprotegidas. Então eu penso que, embora extremamente válidas, eu participo dessas lutas, os magistrados devem ir cada vez mais para além das reivindicações meramente corporativas, melhoria das condições de trabalho, investimentos e vantagens, ressalvando que são lutas importantes. Eu, juntamente com o João Ricardo, estamos à frente dessas importantes lutas. Deve também desejar mais do que buscar simples alterações legislativas pontuais ou implementos tecnológicos para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Eu penso, insisto nisso, perdoe-me, insisto nisso, que o Poder Judiciário precisa ter um projeto. Nós precisamos saber o que queremos ser no século XXI, qual vai ser a nossa imagem. Nós sabemos o que queremos na justiça restaurativa, estamos trabalhando em conjunto com a OMB, nas audiências de custódia, na implantação do PJE, e tantos outros aspectos, mas nós temos que ter uma visão de conjunto. Eu acho que nós temos que começar a nos reunirmos para discutir o tema da democracia, da inserção do Poder Judiciário neste momento histórico, como é que nós podemos colaborar dentro desse conceito, dentro desse contexto ao qual me referi, que se insere esse tema. E é importante que nós mergulhemos de cabeça nesse fascinante universo da macropolítica, sem, evidentemente, nos deixarmos contaminar pela micropolítica, que é justamente aquela das agregações partidárias, até porque nós estamos proibidos de nos expressarmos no plano da política mais rasteira pela lei orgânica da magistratura. Eu termino, meu caro presidente João Ricardo, com uma advertência de Mahatma Gandhi, que foi um grande revolucionário, segundo o qual, se queremos progredir, não podemos repetir a história, temos que fazer uma história nova. Muito obrigado a todos. Obrigado, ministro Lewandowski. Essa solenidade vai ser interrompida um momentinho para a saída do ministro Lewandowski, que tem uma série de compromissos ainda no dia de hoje, fora do estado de Goiás e outras partes do Brasil. Presidente do Supremo Tribunal Federal, muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Só um minutinho, a gente já retoma. Como disse uma vez Rui Barbosa, não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento de justiça.